Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso MCP Podcast, um podcast onde nós vamos chamar aqui médicos especialistas que já passaram ou estão vivendo essa jornada do consultório particular para compartilhar erros, acertos e ensinar você que está começando ou que está vivendo essa jornada a não cometer os mesmos erros que a gente. Aqui ao meu lado está meu queridíssimo Felipe Neves. Sempre um prazer. Felipão, para esse terceiro episódio, cara, ainda vou fazer um suspense de quem é. Porque assim, ó, mas eu já tô com uma corzinha mais sugestiva, tá? O pessoal já sabe, né? Porque já viu lá, cara, mas tudo bem. É uma pessoa que ela veio antes de mim no MCP, cara. Foi mentora, infelizmente, deixou recentemente o nosso time de mentores, mas continua colaborando demais, porque é uma pessoa sensacional. E estou aqui com nossa queridíssima Gabriela Biava. Muito obrigada. Prazer. Muito obrigado. Gabi, ó, PUC São Paulo, 2016, GO, fetal e, diferente da maioria de quem a gente vê na GO que quer fazer só o G, ela quer fazer o O, meu amigo. Fez fetal e obstetrícia. Exatamente. Gabi, como que é essa vida da obstetrícia? Eu vou furar aqui porque eu quero saber, cara, como que é essa vida de partos e bolsa rota e desespero e ligação. Em primeiro lugar, queria agradecer. Me sinto muito em casa aqui no MCP. Que bom. Boa. Foi muito boa essa fase de mentora. Eu gosto muito. Eu lembro que quando eu decidi que eu precisava dar uma pausa no MCP e parar de atender as mentorias, eu falei assim, posso ficar por perto? Não quero me abandonar, não me abandonem. Então foi muito bom. E você ainda tá lá, né? Sim, até hoje. Exatamente, não largo o osso. Mas a gente você agrega muito mais do que... Muito obrigada. Você pode ter certeza que o que você entrega pra gente lá é muito mais do que você recebe, porque a gente recebe demais de você. Muito bom. Mas que você perguntou, né, da obstetrícia. É uma loucura, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então, antes de começar, a gente estava falando, né, de que a obstetrícia é uma das especialidades onde a gente mais recebe agradecimento e vínculo e carinho das pacientes, né? Então, essa gratidão que fica é muito grande. Eu lembro que um paciente meu, que é radiologista, né, então o marido de uma paciente é radiologista e o pai dele é obstetra. Aí, uma das coisas que ele falou pra mim que me marcou muito, que eu falei, cara, é muito verdade, é que ele fala assim, as mulheres encontram meu pai no mercado e agradecem. Incrível. Filhos que já têm 20 anos, tipo assim, olha, doutor, meu filhinho, que você fez o parto. Nasceu então, assim, bem. Exatamente, assim, esse vínculo é eterno. Isso é muito diferente do radiologista, né? Que poucas vezes será lembrado. Exato, aí ele fala assim, cara, isso é muito legal. E aí eu falei, puta, é muito mesmo. Ajudando a gerar uma vida, cara. Isso é muito, eu acho que faz muito parte do que a gente vai falar muito, né? Da jornada do paciente, porque... É uma jornada muito importante e é um momento muito vulnerável. Exato. Então, entregar disponibilidade e atenção para a paciente é algo que faz muita diferença nessa jornada, no sentido de desejo e cuidado da paciente, né? Dela ficar tranquila, de gerar tranquilidade. Gabi, e pra gente começar, a gente tem que começar sempre com essa pergunta, porque ela é muito importante. Sempre. Eu furei e comecei com outra, mas deveria ter começado com essa. Quando que você virou a chave? Falou, cara, eu preciso ter um consultório particular pra mim. Na residência. Foi o momento em que eu assistia os meus chefes odiando a obstetrícia e orientando fazer outras coisas. Fugindo disso. O começo da minha residência foi o começo do serviço de muitas doulas lá em Sorocaba. E eu via muitos chefes reclamando do serviço delas. E eu olhava para o serviço delas muito como um apoio ao médico. É uma pessoa a mais para apoiar aquela paciente a passar pela travessia do trabalho de parto. E eu achava aquilo muito mais enxergava aquilo muito mais como uma parceria do que como uma pessoa que ia lutar contra o médico. Exato. E aí aquilo me incomodava muito. Eu falava, cara, não é possível que eles acham tão ruim, né? É só você não fazer nada de errado. É só você não mentir para o paciente, é só você não enganar a paciente que as coisas fluem bem, né? A doula nenhuma vai te incomodar se você não fizer nada
fora do que deve ser feito. Então, foi nesse momento que eu falei, cara, se eu não trabalhar com as minhas próprias pacientes, eu sempre vou ter esse embate com a paciente do plantão. Porque aí foi aquele começo de informação, as pacientes foram começando a se informar sobre parto, então elas chegavam muito armadas no plantão. E a obstetrícia sempre foi a área mais judicializada da medicina, né? Então, o seguro civil, né, de proteção civil ao médico é mais caro para o obstetra do que para as outras especialidades. Nossa, Não, esses dias, sim, a gente estava compartilhando no grupo sobre preços, e aí um aluno obstetra perguntou quando a gente pagava, eu falei quanto eu pagava no meu seguro, que é muito baixo. Ele ficou, tipo, muito triste. O que eu pago no ano do meu seguro não paga um trimestre dele. Nossa senhora. É uma diferença gigantesca. E aí, nessa visão do plantão, eu falava, cara, eu quero esse vínculo. Eu não quero que a paciente me tema e eu não quero temê-la. Porque é isso que eu via nos meus colegas, via nos meus chefes, era um medo mútuo. Era uma Ele luta, fica né? com medo da paciente e a paciente tem medo da gente. Né? Então, foi nesse momento. E eu tive um exemplo muito bom na minha residência. Ele não era chefe, até que no meu R1 ele ainda dava um plantão no mês e tal, mas ele já tava largando pro consultório particular dele e tava dando certo. E ele era uma figura de exemplo pra mim. Ele trabalhava só com parto normal, só, né? A gente fala só com parto normal como se a gente não soubesse fazer cesárea, pelo amor de Deus. Mas assim, trabalhava com essa disponibilidade obstétrica, atendia muitos partos normais bem do jeito que eu atendo hoje. E eu falava, cara, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Mas você sentia que seus colegas, eles foram contaminados por esse pensamento dos seus chefes? 100%. Assim, a maioria? Em 99%. Só a Gabi salvou. Eu tenho, assim, uma R- minha, que foi minha... Eu era R1, eu era R2, ela era R1. Que tá tentando trilhar esse mesmo caminho que eu. Inclusive, ela é aluna do MCP. Aí, por isso ela chegou aí. Ou eu acho que ela fez o starter e tá nessa... Essa Eu falei, jornada faz a de mentoria logo. E ela tá nessa... Isso, mas meio que só, sabe? Você assim, acha que de lá pra cá mudou? Porque são poucos anos, eu sei, mas às mudou vezes um pouco, o eu tenho pensamento muda, né? já me falaram que algumas pessoas estão tentando ir, mas como a galera é de Sorocaba, dispersa um pouco, né? Ninguém veio pra São Paulo. Entendi. Acho que uma hora que a gente for falar mais da evolução do consultório, eu vou falar pra vocês como foi difícil encontrar alguém pra trabalhar comigo. Mas a gente chega nessa... Esse é um desafio muito, muito grande. Até porque a obstetrícia a GO é uma especialidade muito heterogênea. Você tem muitas formas de se trabalhar. Por exemplo... Dá pra você fazer uma coisa por dia de semana. Exato. Completamente diferente, uma diferente da outra. Na medicina esportiva, por exemplo, é muito mais fácil de decidir, porque são menos opções. Uhum. Eu não tenho como achar um convênio, não tem plantão de medicina esportiva, eu não consigo bater no hospital e falar, vou fazer plantão de medicina esportiva. Não, você faz plantão de outras coisas, mas se você fez a sua especialidade, você quer trilhá-la. As opções são mais restritas, então, consequentemente, a tomada de decisão é mais fácil. Clube, consultório, né, principalmente. Esse é um viés cognitivo que nós temos, quanto mais opções nós temos, mais difícil é a escolha. Escolher, nossa, demais. Então, eu vejo isso na obstetrícia. Não só a escolha de com que trabalhar, mas onde trabalhar. Porque você pode ter vínculo hospitalar o resto da vida. E muita gente Não, e segue vários isso. tipos de vínculo hospitalar, né? Você pode dar plantão na maternidade chique, da paciente chique. Você pode dar plantão no SUSão, raizão lá, com complicação. péssimos recursos. Mas que é meio vazio. Ou você pode dar num que também tem poucos recursos, mas já é um hospital maior que vai ter bucha pra caramba. Ou você pode trabalhar num hospital escola, com residente. Então você tem de tudo, O leque né? é muito grande, né? Tem de tudo. E desde, né, gineco, exames, tudo. E cirurgia. como que foi essa transição ali da residência? Como que você começou? Você começou já no particular? Você começou com convênio? Como que você desenhou essa transição da Vamos lá, residência? então quando eu vim pra São Paulo, eu fiz faculdade de residência em Sorocaba e vim pra São Paulo pra fazer fetal. Uhum. Quando eu tava na fetal, eu cheguei em São Paulo, fui morar com o meu atual marido, que na época era namorado, ele fazia ortopedia no ABC, então eu fui morar com ele em Santo André. Que ano que a gente tá falando? Em 2020. 2020. E aí a pandemia estourou, né? Então assim, a gente chegou, se mudou, ia fazer um churrasco de inauguração do apartamento,
tudo fechou. Só que não. Nunca mais fizemos esse churrasco para todo mundo. Não tem. A pandemia acelerou casamentos, né? Acelerou o casamento. E eu divórcios também. E aí eu fui morar em Santo André. E cheguei em Santo André meio assim. Eu não conhecia ninguém. Nem nada. E aí arrumei alguns plantões de obstetrícia e continuei dando plantão nos lugares onde eu já dava no meu R3. Até que eu dormi indo para um plantão e capotei o carro. Nossa senhora. Deus. Ou seja, uma rotina um pouquinho... Um pouco intensa. Intensa, né? talvez. E aí eu decidi, falei, não, preciso arrumar empregos por aqui para parar de ficar pegando estrada desse jeito. Aí eu consegui alguns plantões em Santo André mesmo. Você vê que o problema não era o excesso de carga de trabalho que levou ela a dormir. Era a distância. Era a distância. Que daí um plantão de 12 horas virava 14, porque era 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. São 2 horas de sono, né? Exato. Aí eu comecei a dar plantão num hospital que era universitário, então eu era chefe de residente e tal, era muito gostoso dar esse plantão, e arrumei plantão numa maternidade particular, mais simples, assim, em Santo André, que tinha um fluxo muito baixo, então era um plantão bem tranquilo. Sim. E aí comecei nisso, né? Dava esses plantõezinhos. Na época, meu marido, coitado, era R3, estava estudando pro título, trabalhava super pouco, e eu dava plantão pra caramba, e a gente se ajudava ali em casa. Ele, era quase arrimo de família, sustentava a casa. Exatamente. E ele estudando pra passar no TEOT. E passou, graças a Deus, foi ótimo. E aí, foi aí que eu fui percebendo que a vida na fetal, ir pra residência, né, ir pra pós, cansada do plantão noturno, era muito ruim. Porque você fica numa salinha escurinha, né? E aí eu comecei a pegar mão de ultrassom. A minha residência da fetal tinha muito volume de ultrassom, então eu peguei mão de fazer ultrassom rápido, proporcionalmente. Sim. E aí, em setembro de 2020, eu comecei a fazer ultrassom em laboratório. Aí eu fazia agenda de ultrassom, né? Então eu fazia ou em laboratório, ou em PS de maternidade. Fazia muito isso, dava plantão de ultrassom. É uma agenda interminável, né? A de ultrassom de fetal interminável. A cada quanto tempo que era? Nas agendas que tinha morfológico era a cada 20 minutos, e o que era PS... Era o que tinha. Era o que tinha, e encaixava paciente agendada no meio, não era um pouco caótico. Mas era bom que você fazia muito, aprendi muito. Ficou boa. Exatamente, aprendi demais nessa época. E aí eu fui largando os plantões e ficando nessas agendas de ultrassom. Então fui deixando os plantões noturnos para ficar só no ultrassom e nesse meu plantão diurno que era com residente. Então foi nesse período, mais ou menos setembro, outubro de 2020, eu abri uma portinha, que eu brinquei, era um consultóriozinho, que era assim, andava a passos bem lentos, né? Eu lembro que a gente comemorava a semana que tinha uma paciente agendada. Mas isso é muito bom. Né? Era assim, tipo assim, a semana que tinham 2. Eu lembro que eu chegava em casa, mandava mensagem pro meu marido, tem 2 pacientes pra atender no consultório essa semana. Assim, incrível. E aí foi indo um pouquinho de cada vez. Nesse começo era muita indicação, então eu tinha muita indicação da minha atual sócia, que é nutricionista, então ela me encaminhava muitas pacientes dela nessa época, muita gineco. E eu captava uma ou outra paciente dessas agendas de ultrassom. Então eu encontrava uma paciente de ultrassom que não tinha médico de pré-natal ainda, falava, tá aqui meu cartão. Né? E falava assim, me segue aí no Instagram e tal. E tentava ali converter um pouco dessas pacientes que eram do ultrassom pro consultório. E aí o consultório foi andando devagarinho. E aí eu fui largando uma coisinha ou outra. A primeira coisa que eu larguei foi o plantão com os residentes, porque eu peguei uma agenda de ultrassom melhor nesse dia. E aí a pós acabou, né? A residência da fetal acabou. E nessa fase, né, em março de 2021, as coisas já estavam andando bem melhor. Eu quase não tinha agenda mais de ultrassom, já tinha muito mais volume no consultório, e foi, assim, coisa de 7 meses, 8 meses. Foi muito rápido, né? Foi rápido. Mas
quando a gente Mas tá na dentro, época não parece uma né? eternidade. Exato. Isso é um ponto interessante porque todos nós passamos por isso, né? O meu consultório demorou 8 meses para atingir o break-even. Hoje eu acho muito rápido, mas na época, Era uma eternidade. todo mês que eu não tinha ainda conseguido cobrir as contas do consultório, era um sofrimento. Eu pensava, Eu não tive um break-even tão importante porque eu tinha um custo muito baixo. Né? Meu custo do consultório era ridículo na época. Então, isso facilitou um pouco tomar mais coragem, né? Eu saí o mês de menos 20. Exatamente. Mas tudo bem, escolhas, né? Mas assim, dentro da sua especialidade, você não tinha a facilidade que eu tinha de fazer dinheiro de outras formas, né? Então, assim, o consultório na medicina do esporte tem que acontecer, né? Fato. Então, é diferente mesmo. Tá, mas e foi aí que o MCP entrou? Quando que o MCP entrou na sua vida nessa história? No meados de 2021, o consultório tava andando. E aí eu percebi que tinha alguma coisa que eu precisava fazer pra melhorar. E aí eu comecei a entender que eu precisava melhorar processos. Sim. E eu não tinha essa noção, né? Nenhuma. Você não sabe nem o que são processos. Você não tinha nem a facilidade de falar, isso é um processo. Nem um pouco. E eu tinha muita dificuldade com a secretária, eu ainda era minha secretária, fui muito tempo a Regina. Né? Muito Quanto tempo? Eu acho que é importante falar pro pessoal que tá ouvindo. Quase 2 anos. Olha só, nossa, quase sério? 2 anos. Eu fui meu secretário por 30 dias. Não, eu fui minha secretária por muito tempo. O que você acha que deu de aprendizado pra você esses 2 anos? De ser sua própria secretária? Saber qual a demanda principal da paciente, então e como converter. Como convencer a paciente que achou caro a não achar que é esse o problema. E quando você foi treinar a secretária? Foi uma merda. Desculpa, não sei se eu posso falar isso aqui. Claro que pode. É muito difícil treinar e acho que isso é outra virada de chave, né? Quando eu deixei de ser minha secretária, que foi mais ou menos, sei lá, 2022 já. Que eu saí do meu primeiro consultório para uma salinha reformada no consultório do meu chefe da fetal. Ele falou, não, para de pagar esse consultório aí, vem atender aqui e tal. Só que lá era muito feio, assim, esteticamente. A sala onde eu poderia atender não era uma sala de atendimento, era uma sala de ultrassom que só eram atendidas as pacientes do SUS, que eram atendidas as pacientes da pós. Tem que atender, mas assim, ali no cantinho. Exato, então assim, era uma máquina muito top, porque era uma pós de fetal, então as máquinas de ultrassom eram muito boas. Só que num ambiente meio feinho, né? Aí eu tive que, tipo assim, doutor, vamos mudar tal coisa aqui. O que você acha da gente botar um móvelzinho aqui e tal, uma prateleira? Fiz ele. E a recepção? Vamos dar uma modernizadinha. O que você acha dessa ideia? Aí arrumei, tipo, uma designer de interiores, O cara deve pensar, pra que isso? Pra que cara? isso? Não pra que precisa. Não, eu ouvi o sermão o show é aqui dentro da sala. Tipo assim, a recepção não precisa ser bonita, o que importa é o seu atendimento e tal. Até hoje eu entendo muito o lado dele, mas ele vivia num patamar muito diferente do meu, né? Sim. E especialidades diferentes. O cara que faz só a fetal, que era o que ele fazia, que faz só ultrassom, ele recebe a paciente 2 a 3 vezes na gestação. Então, a paciente ir lá, aguardar numa recepção meio mais ou menos, com um atendimento meio mais ou menos. Ela sabe que ela só vai lá 2 vezes. Rapidão, o vínculo é pequeno. O vínculo é pequeno e o vínculo dela é com o obstetra, que mandou ela ir lá fazer nesse cara. E que falou, pra ser ali. Então, se ela confia no obstetra, ela vai lá, nem que ela tenha que esperar em pé. Exatamente. E o cliente principal do meu chefe, o cliente principal do fetal, só fetal, é o obstetra. E ele entende isso muito bem. O Dr. Maurício tem essa visão de que o cliente dele é o colega, né? Muito mais, ou talvez proporcionalmente, a paciente. Sim. E eu não, né? Eu precisava convencer de que a paciente tinha que ir por 9 meses naquele ambiente meio mais ou menos só por mim, né? Então, era mais difícil. Sim. Então, eu tive que dar uma mudadinha, uma coisa ali, outra coisa ali. Mudou, a gente reformou a recepção. Claro que não ficou um espetáculo, mas ficou muito bom. Melhor do que era antes. Melhor do que era antes. Reformou a salinha que eu atendia, ficou ótima, assim, ficou bem bonitinha na época.
excelente. E foi o que deu gás pro consultório realmente engrenar. Então, quando eu fui para essa sala, e essa sala deu essa reformada, e eu comecei a atender lá 100%, não atender mais em outros lugares, 100% não, 90%, né? Porque nesse meio tempo eu ainda abri um consultório com sociedade com uma amiga em Santo André. Mas o meu primeiro lugar sempre foi aqui em São Paulo. Então, o meu público maior sempre foi aqui em São Paulo, as pacientes sempre encheram mais o consultório aqui em São Paulo. E Santo André era só mais um lugar para eu atender. Entendi. E aí, foi muito essa virada de chave quando a gente deu essa reformadinha, as coisas melhoraram. E aí que começou a encher, e aí eu comecei a ser uma secretária ruim. Porque eu comecei a demorar muito pra responder, perder paciente, então mandava mensagem, eu não respondia, eu ia ver dias depois. Nossa. E aí a conversão vai lá a conversão começa a diminuir. E aí eu comecei a falar, não, preciso delegar isso. E eu deleguei pra essas secretárias que eram lá da clínica. E aí que começou a bagunça. Porque elas estavam acostumadas a um modelo completamente diferente. Que elas não precisavam. Peraí que a Siri ouviu aqui e achou que... A Siri sempre tem dessas. O que mudou muito, assim, foi que elas precisaram entender que a minha paciente precisava de um tratamento diferente da paciente que vinha pro doutor, que já vinha vendida, né? E aí, esse treinamento da secretária foi muito árduo e complexo. E, na verdade, ele nunca foi 100% eficaz. Que aí, quando eu fui pro consultório que eu estou hoje, com a sociedade que eu tô hoje, que eu percebi quanto faz diferença, quanto mudou a história do consultório uma boa secretária. E como que é hoje a liderança com a secretária? Como que hoje é essa função? Porque... isso também é um treinamento pra gente, né? Nossa, eu lembro sim. quando eu comecei meu consultório, eu fui minha própria secretária, eu não precisava ter uma secretária desde o início, mas eu me demiti por baixa performance. Eu era muito ruim como secretária, eu tinha muita dificuldade. 30 dias. 30 dias. Mas eu entendia a parte teórica e para mim foi o contrário, foi engraçado, porque para mim a parte de orientação e de liderar a secretária também teve uma curva de aprendizado. Eu não comecei bom nisso. Não que eu seja maravilhoso, mas eu estudei isso, eu me dediquei para isso. Foi mais fácil do que ser a secretária. Cara. E eu estudei sobre atendimento, sobre conexão, tinha uma dificuldade gigante. Então... Pra efetivar o negócio não vai, né? Eu não sei te dizer, assim... Cara, pra mim era muito difícil largar esse osso, porque eu via o quanto eu convertia. Então, a minha conversão das pacientes que me procuravam no WhatsApp era muito boa. Então, eu não tinha uma procura gigantesca, mas a conversão dentro daquela procura era muito boa. Então, eu tinha muito medo de largar esse primeiro contato. Porque assim que a paciente ia para o consultório, eu já delegava para a secretária mesmo. Então, o que era meu era só o primeiro contato. A conversão mesmo. A conversão mesmo. Depois que a paciente já vinha para o consultório, não, agora você agenda no número da recepção. Não era mais nesse até telefone. Não é nem tão bom, né? Porque aí o paciente fica meio perdido. Exato, mas né? Aí começou o pré-natal, as coisas engrenavam melhor, né? Então, aí foi assim que eu fui transicionando até que teve um momento que realmente eu precisava largar 100%. Isso eu acho que foi mesmo começo de 2022, assim, os primeiros, talvez final de 2021, assim. Você tinha enxergado isso dentro do MCP? Dentro do MCP, lógico. Lembro muito bem quem me deu essa bronca. e Gabi, já aproveitando esse gancho, essa bronca, o que você vê hoje como os maiores erros que você cometeu, que se você estivesse repetindo isso, você talvez faria um pouquinho diferente? Eu acho que essa questão da secretária foi um ponto muito importante, não dar 100% de atenção em treinar efetivamente e ficar achando que eu sou melhor, centralizando ali em mim. Acho que as coisas teriam andado melhor e mais rápido se eu tivesse treinado elas melhor ou tivesse separado uma secretária só para mim dentro da clínica, que foi o que eu fiz depois, né? Entendi que essa seria uma boa solução, então eu decidi fazer isso depois. E aí treinava uma pessoa só, porque eu ficava muito nisso, tipo, são muitas secretárias da clínica, não dá para eu treinar todo mundo, melhor ficar só... Isso foi um ponto, assim, relevante demais. Outro ponto importante foi
a parte burocrática mesmo, assim, de nota, de entender sobre reembolso, de entender sobre como entregar isso para paciente, o quão cedo conversar sobre isso com a paciente. Isso também foi muito... Conversar abertamente, porque no começo a gente tem um bloqueio, né? Completamente, né? Eu o fato de postergava o máximo possível as coisas. Mas o fato de você fazer isso hoje e de hoje estar bem desenhado mostra que pode ter sido um erro e não ter acontecido mais precocemente, mas é que nós temos uma régua muito alta, a gente exige muito dentro da MCP, a gente está acostumado a ter um nível de exigência mais alto, mas quando a gente olha para fora, até hoje a maioria não faz, né? Maioria não faz. Muitos porque se não colegas. tiver alguém para abrir os seus olhos, para falar, cara, isso aqui é importante, você vai tocando. Exatamente. Até dá problema e você fala, opa, peraí. Mas nessas horas, usa seu cargo de CEO e joga pro seu funcionário, o vulgo marido. Essa função é sua. Aproveita porque é a mulher que manda dentro de casa, né? E isso é algo que a gente já aceita há muito tempo. Já tá bem estruturado. E aí, a Maria, minha noiva, fala, quando eu tô com meu noivo, com meu marido, eu esqueço o cérebro em casa e deixo ele. Eu faço um pouco isso também, é bem bom, principalmente fora de casa. Mas, Gabi, voltando aqui um pouquinho, porque eu vejo que você, diferente de muitos, você começou a se posicionar muito bem, muito cedo, e muito cedo, de tempo de rede social, você de diz? rede social, porque quando você começou, isso ainda foi ali na curva onde começou a ser aceito que bons médicos se posicionassem em rede social. Né? Não, eu entrei numa época, eu ainda acho que eu atrasei, podia ter entrado antes. Acho que no R3 já é um bom momento para você começar a se posicionar no sentido de as pessoas que te conhecem saberem que já você tá entenderem o que você faz. Porque eu vejo muito isso. O quanto o Instagram foi positivo para eu atender pessoas conhecidas. Então, assim, eu sou obstetra de várias meninas da minha turma de escola que não são minhas amigas. Elas não eram do meu círculo de amizade pessoal. Amizade da infância, do meu grupo assim. de WhatsApp, entendeu? Elas não eram essas pessoas, mas elas me conheciam, sabiam quem eu era. E se você for perguntar para várias pessoas da minha escola, de todas as pessoas que fez medicina, talvez as pessoas não saibam o que aquelas outras pessoas fizeram. E eu já tive essa conversa com essas pacientes, entendeu? Do tipo assim, você lembra do fulano? Ele também é médico. Lembro, o que ele fez? Sabe assim? E eu não. Claro. Eu sou a pessoa que fez obstetrícia. As pessoas que formaram comigo na escola sabem o que eu fiz. Então, isso foi um primeiro ponto, assim, ter começado... Só que nessa fase que eu comecei, eu vestia muito a carapuça do tipo, ai meu Deus, será que as pessoas vão achar que eu sou charlatã? Porque era isso, a galera que tava na internet era essa galera. E eu me esforçava muito pra tentar... E aí foi o meu primeiro erro do Instagram, né? Que eu falava mediquês. Revisava artigo. Com referência embaixo. Referência no post. E lia o artigo, praticamente estava lendo o artigo no vídeo, né? Exato. E aí eu fiz isso por mais ou menos uns 6 meses. E eu lembro exatamente, meu marido faz aniversário. O Jonas perguntou pra mim quando eu comecei no Instagram, né? Foi no dia 25 de junho de 2020, foi meu primeiro post profissional. E eu lembro, meu marido faz aniversário 16 de dezembro, então 6 meses depois, a gente tava almoçando no aniversário dele, um amigo nosso, ortopedista também, perguntou pra mim, e aí, Gabi, como tá indo o Instagram? Tá vindo paciente? E eu lembro do Big Fat No que eu dei pra ele, falando, não vem, tô lá falando sozinha todos os dias. E por quê? Porque nessa época, nesses primeiros 6 meses, foi a época que eu mais falei mediquês. Eu lembro que eu tenho post no Instagram, lá de 2020, falando sobre síndrome de Boris Talk. Você sabe o que é síndrome de Boris Talk? Exato. Não é pra ninguém saber o que é isso. Sabe assim, complicações em medicina fetal, tipo, super específicas e raríssimas. Coisas raras. Sabe o que é interessante a gente falar disso? Porque eu também fiz Instagram muito errado. E acho que todo mundo fez alguma coisa. Exato. Mas é interessante
Porque a gente às vezes ouve muito essa queixa do tipo, eu faço Instagram e não vem pacientes. Tudo bem, mas não é só fazer de qualquer jeito. É tentar, é se dedicar a estudar e como tudo exige uma curva de aprendizado. E eu acho que tem uma dificuldade maior ainda, porque quando você começou, é isso, ainda era visto. E você foi muito julgada por chefe, por fazer Instagram? Então, eu tenho uma vantagem muito grande, né? Eu fui embora. Eu fui embora de Sorocaba. Eu não via os meus chefes mais. Então, as pessoas com quem eu fala convivia... isso com uma alegria no coração, no olhar. Exatamente. Não, mas eu tenho quase certeza absoluta que tudo deu muito certo. Pensando no Instagram, esse foi um dos grandes motivos. Porque eu acho que talvez eu tivesse tido um freiozinho ali na insistência inicial... Se eu convivesse, se eu desse plantão e ficasse ouvindo, blogueirinha, blogueirinha, blogueirinha. Eu acho que eu ia ficar um pouco intimidada. Só que aqui em São Paulo, ninguém me conhecia. Ninguém tinha a liberdade de chegar pra mim no plantão e ficar me zoando que eu tava contando o caso da paciente do plantão, sabe? E quando você vai trabalhar no ultrassom é você e uma digitadora. Eu chegava no primeiro dia do ultrassom lá e falava, oi, eu gravo vídeo pro Instagram, tá? Você fica quietinha só um minutinho pra mim, obrigada. E botava a câmera lá, me gravava, ela ficava em silêncio, mexia lá no celular dela, fazia lá entre uma paciente e outra, e eu ficava sozinha, né? Então, acho que isso me deu muita liberdade de começar sem muitos julgamentos, né? Eu não via as pessoas me julgando. Hoje, eu não sei. Talvez teve alguém ali, mas... Com certeza. Eu recebi algumas mensagens. Sabe aquela mensagem que você quer encaminhar um direct pra alguém? E você manda pra pessoa? Nossa senhora. Eu recebi alguns de pessoas conhecidas. Me zoandinho. Meu Deus. É interessante porque como o mundo não gira, ele capota, né? Porque... Hoje é muito normal isso, né? Hoje, inclusive, as pessoas que não são médicas ou às vezes até médicos mais experientes, veem de forma positiva posicionamento em rede social. Então é muito fácil. Ninguém é complicado, mas a maioria das pessoas ou as pessoas que fazem não são julgadas. São muito menos julgadas hoje em dia. Exato. Né? Isso já... E graças a Deus, foi muito porque gente decente, que faz uma boa medicina, resolveu se posicionar, né? Então, assim, isso eu falava pra muitos colegas, falo até hoje muito. Cara, você não é bom? Você não faz as coisas direito? Você engana a paciente? Não, né? Você faz as coisas direitinho? Vende porcaria? Não. Você vende tratamento que existe, medicina baseada em... Então, por que você não fala pras pessoas? As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que esse tratamento aqui é melhor do que essa enema de café. Tipo assim, as pessoas precisam saber disso. Então... Se a gente não fala... Porque tem 10 pessoas falando isso. A gente precisa aumentar esse time. Exatamente. Só que assim, uma, duas pessoas. Tem 10 pessoas falando de enema de café, mas tem 200 fazendo um tratamento que é decente, melhor. Por que as 200 não estão falando disso e estão deixando as 10 terem voz, né? Fato. Então, vamos ver se a gente converte uma pessoa que seja aqui. Por favor, pessoal. Mas, Gabi, eu quero te pedir um favor, inclusive, com isso. Não apaga os seus vídeos ruins e antigos. Sabe por quê? O pessoal vai tudo Jamais. ver lá. Por favor, gente. E eu faço... agora eu vou pedir perdão porque eu mostro... Não mostro abertamente, mas eu oriento. Sempre que tem alguém que eu tô falando com uma aluna, porque eu acho que o posicionamento acaba mudando, as pessoas se posicionam. Então, sempre que eu tô falando com uma aluna que fala alguma coisa no Instagram, eu falo muito do seu perfil e da nossa querida amiga Maria Mariana. E eu falo, cara, vai lá no perfil delas. Você acha que elas falam bem? Não, nossa, falam muito bem, são maravilhosas, não sei o quê. Tá, vai lá assistir um videozinho do roda, perde, gasta um tempinho, porque vai demorar até você chegar nos antigos, porque essas mulheres postam muita coisa. Mas chega lá e olha os antigos. Não são vídeos, assim... ruins. Não, São. Quando você vai comparar e vai ser bem criterioso, é ruim. Mas é muito legal, porque foi uma curva de aprendizado. Hoje, o vídeo de hoje só é maravilhoso porque aquele foi ruim. Treino, a gente não nasce sabendo. Tem gente que tem muito mais... E é treinar e estudar, não é só ficar repetindo, porque você teve que ter uma virada de chave de pensar, vou fazer um conteúdo diferente. E aí, essa virada de chave veio muito com a ajuda de uma pessoa, que é a pessoa que trabalha comigo com o Instagram até hoje, a Karina. Beijo, Karina, te amo. Eu falo que eu sou infinitamente grata a ela. E ela foi essa pessoa, na época, eu fui a primeira cliente médica dela. Nossa. Ela tava super começando essa profissão de social media, que também era uma profissão muito nova, né? Ainda é uma profissão muito nova, mas naquela época, janeiro de 21, era mais nova ainda.
pouco se falava, né? Acho Mas que ela não foi tinha uma nenhum pessoa nome, que olhou né? pra mim e falou assim, cara, você precisa parar de falar de coisas que ninguém entende. Você precisa falar de coisas que as pessoas querem saber. Tipo assim, com quantas semanas se descobre o sexo na ultrassom? É sobre isso que você tem que falar. Que é chato pra quem é médico, ou pra quem é obstetra, ou pra quem é fetal, mas é o que a paciente quer saber. Você não precisa falar o que você quer falar, você tem que falar o que a paciente quer saber. Exato. Virar isso, né? E não falar sobre o que eu quero, mas sim sobre o que a pessoa quer ouvir. É você É muito entender que você precisa ser útil, né? Então, Uhum. aquele post que você vai fazer naquele dia tem que ser útil para alguém. Eu posto várias coisas inúteis, mas 90% do meu conteúdo é útil a alguém. Desde a única pessoa que mandou aquela única caixinha, ou a várias pessoas que tinham uma pergunta semelhante àquela e que foi E respondida normalmente naquilo. é isso que acontece, né? 99% das vezes. E se fala muito sobre intencionalidade, né? Você fazer algo intencional. Traduz isso em outras palavras, assim. O que é ser intencional no Instagram, por exemplo? Você já deu alguns exemplos, mas os social media falam muito sobre Muito isso, sobre né? isso, é. E Eu aí? acho que ser intencional são duas coisas. A primeira delas é direcionar aquilo que você vai falar para aquilo que efetivamente você deseja fazer. Então, ser intencional. Eu recebo perguntas sobre HPV e corrimento e mioma. Eu não respondo. Porque eu não quero falar sobre isso. Primeiro que eu não estudo sobre isso, então talvez a minha resposta não seja nem tão boa. Mas eu não quero que a paciente me vincule a esse tema. Então, intencionalidade para mim é você falar sobre os temas que você deseja que apareça para você, que você deseja atender, né? Então, isso é uma intencionalidade. O outro aspecto é esse que eu já tinha falado, sobre você ser útil, de você entregar uma informação que a pessoa vai poder fazer alguma coisa com ela, né? Vai ser realmente útil para aquela pessoa, né? E isso vai fazer com que a pessoa deseje que você responda para ela exclusivamente. E não só aquela resposta genérica do Instagram, né? Uhum. E sabe um ponto que eu acho que a Gabi faz de forma muito brilhante, e eu não tô aqui rasgando seda não, porque Obrigada. eu acho muito legal porque é o que a gente já falou, na obstetrícia o vínculo importa muito. Uhum. E a Gabi faz algo que eu acho muito difícil, que eu ainda não consigo fazer, quem sabe um dia eu consiga, que é gerar uma conexão e uma espontaneidade. Eu vejo a história da Gabi, a gente se sente amigo dela. Amigo, Mesmo best sem estar friends. perto, É. a gente olha e fala, cara, que vontade de ser amigo dessa pessoa, muito que engraçado vontade de que- chamar ela pra gente sentar e tomar uma cerveja e tem conversar. várias, fazer eu alguma acho coisa isso assim. muito legal. Tem várias pessoas que mandam, nossa, queria muito ser sua amiga. Eu falo, eu sou mó chata, você nem queria. Não é, não. E é muito legal, mas essa espontaneidade veio com o tempo. Isso de eu conseguir ter essa... Desbloquear esse medo, né? A espontaneidade que vem de uma confiança tua, né? Exatamente. De falar, cara, E o que eu tô fazendo faz sentido. E um pouco ignorar um pouco, assim. E outro que eu acho que é o segredo maior do Instagram é não assista seus vídeos. Assim, gravou, postou, acabou. Interessante, Eu olha, assisto eu assisto, talvez seja por Você isso... se julga. Talvez seja por isso que... Porque, de fato, alguns eu gravo 4 ou 5 vezes. Se eu tivesse feito o primeiro ali na parte que eu me confundi já e era o pra ter bolete feito os tivesse 4 já. deixado... Você já talvez. teria... E assim, isso é uma coisa que sempre me perguntam. Nossa, mas como você tem tempo pra responder tudo? Tanto. One take. É que eu não assisto. E aí eu só Muito gasto bom. tempo de gravar. Porque se você gasta o tempo de gravar, 1 minuto lá, fala... Aí você assiste por 1 minuto. Aí você não gostou. Aí você apaga. Aí você grava mais 1 minuto. Já foram 3 minutos, eu já respondi 3 caixinhas. É, fato. Não, e outra, quando a gente repete, a 5ª resposta, ela não sai natural. Nem que você seja muito bom ator, você não consegue deixar ela natural. não sai. Porque você já decorou algumas coisas na sua mente, elas têm que estar lá, então você E aí, depois de mecaniza, um né? tempo, com essa intencionalidade dos temas, que foi o que eu falei, as respostas são muito semelhantes. Eu tenho paciente, eu chamo elas de pacientes, todas as minhas seguidoras são minhas pacientes. Tem seguidora do Instagram que fala, nossa, eu já sei responder isso. Tô no meu 2º bebê e eu já sei responder isso. Legal. Porque eu respondo muito as mesmas coisas. Primeiro porque meu público é completamente cíclico, né? Então, você engravida, me assiste, pare, vai, siga um pediatra. E aí,
elas vêm e vão, né? Então, assim, é muito engraçado que é muito, muito nítido, assim. Tem sempre umas seguidoras muito fiéis da gestação. Aí nasce, elas mandam uma fotinho do nenê. Doutora, nasceu, parto normal, que lindo, obrigada por tudo que você me mandou aqui e tal. Aprendi muito. É muito legal. E aí eu vejo que ela para de mudar a caixinha mesmo. Na semana seguinte, não tem mais aquela carinha nas caixinhas ali, sabe? Então, Isso é satisfatório, né? Isso Demais. Nossa, demais. E dá muito gás pra você continuar fazendo. Porque eu sei que não é só bom pra mim. É bom pras pessoas que estão assistindo também, A sabe? pessoa que não tem acesso, às vezes, né? Ai, gente, eu posso contar uma coisa? Que, Claro nossa, um que parêntese muito... Eu chorei litros. Eu fui num casamento em dezembro, que foram 2 pessoas da minha faculdade, né? Um menino que é 1 ano mais novo que eu na faculdade, que foi meu R-, e uma menina que era caloura quando eu era 5º ano. Então, a festa foi tipo uma festa da facu, Foi entendeu? quase uma Porque galera assim, toda. tinha todo mundo de várias turmas e tal. E aí, uma menina que era da turma da noiva, né? Então, que era caloura quando eu era 5º ano, então bem mais nova do que eu, que fez medicina da família, trabalha lá numa comunidade no Rio de Janeiro, me parou no banheiro, sabe aquele papo de banheiro, né? Depois você beber um pouquinho. A gente não sabe tanto porque a gente não tá acostumado a entrar no banheiro feminino pra conversar, Exato, mas... no banheiro feminino rola uma amizade de banheiro. No masculino, essa... Vocês não conversam muito, tá? Desculpa, mas no feminino rola muitas conversas. E ela pegou e me abraçou e me agradeceu que meu vídeo de diabetes gestacional passa em toda a aula de gestante para as mulheres da comunidade lá do que ela atende. Olha E que ela tem o QR Code do meu Instagram para mostrar para as grávidas. Meu Deus. Para as grávidas poderem Fiquei até aprender. arrepiado. Juro, eu chorei. E aí, nessa hora, eu fiquei, tipo assim, emocionada, Maquiagem foi abracei embora. ela e falei, nossa, muito obrigada por me contar isso. Tipo assim, é extremamente gratificante. E aí, uma outra menina que estava lavando a mão falou assim: eu sou Eu já vi. plantonista da Promatre e você sempre me atendeu muito bem. Todas as vezes que eu te liguei pra passar um caso de uma paciente sua que tava atendendo. E você é o que você mostra na internet mesmo. Gente, eu saí do banheiro. Aí fui correndo achar o meu marido. Você não sabe o que me falaram. Você brigou no banheiro, né? Porque a gente já pensa logo uma coisa ruim, né? Maquiagem. E foi, tipo assim, muito incrível, assim. Eu fiquei radiante, me achando horrores. Ah, mas você tem que se achar mesmo. Mas foi realmente- isso é muito, maravilhoso, muito legal, cara. assim. Eu falei, cara, é isso. Então, por mais que o Instagram seja algo que eu faço intencionalmente pra trazer pacientes pro consultório, e isso eu não escondo de ninguém, né? Então, assim, ai, não tô lá porque eu sou boazinha. Não, eu tô lá porque é o meu trabalho. E faz parte do meu trabalho mesmo. Isso é algo que eu deixo muito claro, que é parte do meu trabalho. Eu posso, com isso, também ajudar muitas pessoas. Então, é muito legal. É muito bom por isso também. É um duplo ganho, né? Exato. E eu tento falar isso pra colegas. Eu falo, cara... E tem gente que fala assim, nossa, como você tem paciência? Isso é consulta de graça. Eu falo, tudo bem, eu posso dar 200 consultas de graça no Instagram. É consulta de graça mesmo daí. Vai ter a paciente que vai me pagar. E tudo bem. E é isso. Nossa, me senti inspirado. Vou sair daqui e Não, fazer uns cara, 4 stories. Eu vou ter que... Bora? Eu fiquei meio negligente nas últimas semanas. Agora Eu vou já ter era. Eu tava bem certinho, mas nas últimas A semanas. gente Agora... faz um Reels, aí faz uma collab. É uma nesse collab. E isso é muito bom porque eu fiquei pensando, tá, há intencionalidade no Instagram, há todo esse conteúdo, há tudo isso no Instagram. Beleza. E no consultório, o que que você puxou, o que que isso trouxe e como que você faz e se isso colabora de alguma forma para você desenhar a jornada da sua paciente no consultório? Ajuda demais, né? Porque assim, a paciente chega no consultório, ela já me conhece. Então, essa primeira barreira de Ela já se sente sua amiga. muito. Esse primeiro vínculo, eu preciso conhecê-la. Ela já me conhece. Então, ela tá lá porque ela não deseja uma obstetra. Ela deseja a doutora Gabi. Então, ela sabe que é muito assim, eu não recebo paciente que deseja uma cesárea eletiva. Não chega pra mim. Porque as pacientes que chegam pra mim já são as pacientes que sabem Você que não- eu vou não é apoiar isso. o parto normal, que eu não vou fazer uma cesárea eletiva à toa.
Então, primeira coisa que eu não preciso me debruçar em explicar algumas coisas em relação ao próprio pré-natal. Ela já vem minimamente ali. E vínculo mesmo. Eu sou muito desbocada, eu falo palavrão, eu uso muitos exemplos, então eu sou muito visual, mostro imagens, desenho, canetinha colorida, tal. E isso, elas já veem, então elas já entendem, não estranham. E então isso é muito importante. Esse primeiro vínculo que já vem formado é excelente para conversão de tudo, né? Você já seleciona. Quem não gosta disso não vai vir Não e vai tá vir. tudo bem. E tá tudo bem. E é até melhor que venha quem Exato. gosta, né? Exatamente. Eu lembro que no começo, a minha mãe assistia meus stories e criticava muito. Para de falar palavrão! Para de ser assim! Não. Eu falava, mãe, não dá pra eu parar. Porque se eu parar, a paciente vai chegar no consultório e vai falar, gente, cadê aquela mocinha gentil, fofinha, que eu via no Instagram? Não pode. Tem que ser Você mesma. tem que ser você mesmo. Porque senão você vai chegar lá, é outra pessoa, e aí perde o sentido, né? É interessante isso, né? Porque ter intencionalidade não é ser um ator. Não é, você direcionar é o o que você quer contrário falar. disso, na minha opinião. Assim, quanto menos artificial ou quanto menos forçado for a sua conversa ali, sempre vai ser melhor. Porque daí esse vínculo que você vai criar com a pessoa vai ser muito mais intenso. Vai ser muito mais duradouro mesmo. Todas as redes sociais, elas estão convergindo para isso, né? Sim. Para algo de fato de qualidade, para não ter maquiagem, para ser um negócio Exato. mais... E uma coisa bem você. clara pra mim, assim, teve uma fase do meu Instagram que eu quis delegar muito. Então, chega uma hora que dá uma saturada, né, gente? Dá uma preguicinha. E aí, eu falei, não, quero fazer uns vídeos e tal. Contratei uma empresa de marketing. Nossa, por favor, não façam isso. E aí, até dispensei a Karina. Falei, Cá, acho que eu vou fechar com essa equipe, meio que tem tudo e tal. Tudo bem por você? Ela, não, Gabi, eu entendo. Depois fui bem com o rabinho entre as pernas. Volta com arrependido, né? Agora é o dobro do preço. Pode Tudo bem. aqui. Tá, Eu pago o dobro se precisar. E aí tentei, aí eles gravavam, era um dia de gravação, fazia 12 vídeos. Troca maquiagem, troca roupa, tal, padrão. Beleza, padrãozão. E eram uns vídeos lindos. Modéstia à parte, o vídeo ficava muito bem editado. Eu sempre fazia cabelo, maquiagem, igual eu fiz hoje, bem belíssima. Ficava bonita, me sentia bem no vídeo e tal. Quem elogiava esses vídeos? Sua mãe. Médico. Só os colegas. Nossa, que vídeo bem feito. Nossa, que bom isso. Não engajava nada, ninguém comentava, ninguém curtia, ninguém encaminhava, ninguém nada, porque trazia algumas informações jogadas, era um negócio super bem feito, que distanciava muito as pessoas daquilo. Então, as pacientes mesmo, quem eu queria atrair, não achavam legal. Quem achava legal era médico, porque mexe com o ego. Eu me sentia bonita, tava bem feito, era meio profissional, e aí... Era isso, eu recebia Se você fosse dermatologista, você acha que teria uma recepção diferente? Talvez, porque estética importa muito, né? Cirurgião plástico, dermato, talvez faça mais sentido para esse público do que o público da obstetrícia que deseja vínculo e não estética. A gente vê muito, né, cirurgião plástico, o dermato com um perfil muito mais estético. Mas eu acho que ainda assim o vínculo supera. Sempre. Eu acho que o vínculo sempre vai ser. Eu acho que você faz, se você fosse dermato exatamente do mesmo jeito. Talvez desse certo? Muito certo. Maybe, acho que sim. Mas eu quero voltar pro desenho do seu consultório. Tá, desculpa. Porque é o seguinte, quando você nos deixou órfãos, né, continua ali colaborando, mas não fazendo as mentorias tradicionais, mas você mandou foto da obra, né? Exato, rolando, exato. E assim, eu queria entender o desenho ali. Beleza. Estou aqui, fiquei grávida e cheguei para consultar com você e quero consultar. Como que você desenha isso? Do hoje até o dia do parto. Porque são muitos meses, né? Muitos é um produto que ele tá bem empacotadinho e são muitos meses. Aqui em São Paulo, a gente tem a dificuldade de efetivamente empacotar, porque 99%, empacotar financeiramente, digo, 99% das pacientes pedem reembolso de todas as consultas, né? Então, é muito difícil eu cobrar um pacotão de consultas inicial, sendo que elas vão precisar
da nota e do comprovante de pagamento de cada uma das consultas para depois pegar esse reembolso todo. Então, é mais complexo de empacotar. Mas a jornada da paciente é exatamente isso. Ela chega no consultório, ela vai ser atendida em todas as consultas, eu faço ultrassom, então ela tem esse vínculo muito próximo de mim com o bebê também, então eu não preciso ficar mandando ela para outro lugar para fazer o exame, para daí ela me mandar o resultado do exame. Então a gente já tá a conduta ali dentro do consultório mesmo. E logo no começo do pré-natal, assim que ela termina, faz o morfo de primeiro, que normalmente vai ser comigo mesmo, a gente vê que é uma gestação evolutiva, que tá tudo bem, que é um bebê saudável. Aí a gente já entrega contrato para falar sobre disponibilidade obstétrica e a equipe para o parto. Ah, muito bom. E aí a paciente já tem... Isso foi algo desenhado há pouco tempo. Esse sempre foi o meu maior gargalo, sempre foi a minha maior dificuldade. No começo, quando o volume era menor, eu tinha muito essa dor de seguir fazendo pré-natal, achando que em tal mês eu ia ter 4 partos. Aí o marido de uma foi demitido, a outra, a mãe mudou pro interior de Minas, ela vai atrás da mãe dela. E aí, dos 4 partos que eu tinha no mês, só tinha 1. Por quê? Porque eu não tinha contrato, porque eu não tinha vínculo, a paciente não assinou nada, não pagou a entrada, não tinha nada que prendesse ela a mim, numa forma que me desse certa segurança, né? Então, o desenho da estruturação da jornada da paciente foi mudado há pouco tempo. Mas não é tão pouco, eu sei que, assim, porque as pacientes formam vínculo, eu sei que você ainda fazia muitos partos, não era um, né? Não, é que eu lembro muito desse mês em específico, que foi maio de 23, que foi no ano do meu casamento que aconteceu isso. Então foi bem desesperador, foi bem impactante esse número mágico. Porque o casamento demanda. Suga. Exato, Ainda mais da noiva. Exatamente. Nossa, suga do bolso, né? Meu do marido, bolso graças a que- Deus, pôde pagar bastante. É isso aí. Muito bom. E aí, isso foi uma coisa importante. Mas, assim, a gente cria vínculo com a paciente, assim, de um jeito que, dentro do consultório, ela vai ter acesso a uma nutricionista, se ela precisar. Ela, dentro do consultório, tem outras especialidades com que ela pode passar. E comigo, ela vai ter esse contato direto, né? Então, na primeira consulta, eu já explico para ela. O pré-natal, o WhatsApp faz parte do pré-natal, então você pode falar comigo quando você precisar. Eu tenho uma estagiária que trabalha comigo, que é estudante de medicina, que a gente forma um trio no WhatsApp, e aí ela me ajuda com algumas demandas burocráticas, me ajuda com algumas demandas de queixas muito comuns. Então ela manda, lembra dessa receitinha de sintomáticos? A doutora falou, pode usar um desses e tal. Então me ajuda um pouco nessa demanda. Então é muito, muito bom, e as pacientes recebem muito bem isso, porque elas sabem que vai ter alguém para conversar sempre. E os exames, né? E ter ultrassom no consultório também é algo que faz muita diferença. Eu sei bem, eu também faço. Obviamente em outro contexto, eu não faço obstétrica, Mas faz diferença igual. Faz total diferença, com toda certeza. E eu acho muito legal conversar com alguém que está com uma jornada bem sólida, como a Gabi, e por isso que é um episódio tão no início, né? Nosso 3º episódio, e semana passada veio a Pri, e agora estamos aqui gravando. Precificação, disponibilidade, porque é o seguinte, né? Essa gravação não era para ter acontecido hoje, né? Já era para ter acontecido, Pois é. a pessoa não pôde vir porque estava... Porque um neném nasceu. Um neném estava nascendo. E como é que você estruturou? Foi fácil para você pensar na precificação? Tá, quero trabalhar com parto natural, então como que eu vou fazer para precificar isso? Não. Como que eu vou... Primeiro assim, a primeira precificação foi 100% X reais. Tipo assim, sem a menor... Ninguém te ensinou, não? Não, imagine. Só a vida, né? Imagine, assim, né? Se eu tivesse encontrado o MCP antes, talvez. Mas nem existiu o MCP na época, né? Então não dava nem pra eu encontrar. Mas assim, eu precifiquei muito aleatoriamente, muito mesmo. E o que foi mais bem estruturado foram os aumentos, né? Então, quando eu comecei cobrando um valor menor, não muito menor do que eu cobro hoje, então eu comecei já com um valor agregado bem significativo, porque as contas que eu fazia eu preciso
precisa valer a pena eu largar todos esses plantões que eu vou largar para poder ficar disponível para o paciente. Porque a grande BO da obstetrícia é que você não sabe quando irá acontecer. Então, se eu precisasse ficar 1, 2 semanas passando todos os meus plantões, aquilo tinha que pagar essas contas, né? Que foi o que eu fiz muito tempo, né, no começo. Ainda mais as agendas de ultrassom e tal. Então, foi muito marcante para mim quando o volume começou a aumentar. Então, eu comecei a ter mais partos e eu precisei começar a pagar uma pessoa A mais? para ficar disponível para me cobrir na agenda. Hum, Para eu poder ir pro entendi. parto. Você pagava disponibilidade de ultrassom para poder cobrar disponibilidade de Pagava parto. uma pessoa para ficar, tipo, sexta-feira meio à toa, para que se eu precisasse, ela ia naquela agenda. Porque aí as outras agendas que não eram pronto-socorro, era mais fácil de eu conseguir não ir, de desmarcar. Dava mó BO, puta dor de cabeça. Eu imagino. Nossa, chefe ficava muito pistola. Nossa, eu tinha que, mano, sair ligando até pro Papa pra ver se alguém podia ir lá fazer aquela agenda pra mim, gente que tava na residência ainda. Aí consegui, assim, os residentes da Fetal, eu sou preceptora da Fetal até hoje, né, não, onde eu fiz Fetal. E eu pegava os residentinhos que tava ali super no começo, ligava e falava, hoje você não vai na Concept, você vai em tal lugar fazer ultrassom pra mim no meu lugar, a chefe de lá já tá sabendo, vai lá dar tudo no meu nome. Louca, maluca, mas porque eu tinha que ir pro parto. Eu não podia começar isso não entregando a disponibilidade que eu tava falando pra paciente que eu tava entregando. Sim, fato. E aí, foi aí que, num dia que... Nossa, gente, será que... foi num dia que eu inventei uma diarreia pro chefe do serviço. Nossa. Eu falei que eu não conseguia Espero sair. que o chefe não ouça É. esse episódio. Doutor, Não, foi espero por que você uma não boa causa. assista. Era por uma Era uma criança. boa causa, Era uma criança exatamente. que estava Uma vida. nascendo. Era uma uma vida que vida. estava nascendo, aí eu falei que não conseguia ir de jeito nenhum, que eu não conseguia levantar da privada. Era uma grande mentira. E eu fui atender o parto da minha paciente. E nesse dia você não pôde fazer E isso? nesse dia eu não fiz. Bloqueei todo mundo que precisava e fiz, porque eu precisava entregar a jornada da paciente nos stars também. Fato. É importante. E as pessoas, os pares, eles entendem essa precificação, principalmente o paciente, né? Agora, com certeza entende, mas antes entendia esse maior valor agregado pela sua disponibilidade? As pacientes sempre entenderam, nunca foi uma dificuldade, eu nunca achei que o valor foi um limitador tão grande, então as pacientes que vinham, poucas não convertiam para parto, então eu ainda tenho paciente, até hoje ainda tenho, isso é um gargalo que eu tento resolver, é complexo, ainda tenho paciente que eu faço pré-natal, mas não faço parto, Uhum. mas já é um objetivo de 2024, desde que começou o ano, eu estou... 2025, nós estamos... Estamos em Sim. 2025. Quando começou 2025, eu já tava com isso na cabeça. Eu preciso parar de fazer pré-natal de pacientes que eu não atendo parto. Senão Mas você não dá ainda- conta, né? Não. Mas ainda é difícil de dispensar a paciente, né? De ela começa o pré-natal com você, você fala, você não vai fechar o parto? Sorry, tchau. Então, é difícil ainda essa transição, mas nós É estamos... emocionalmente difícil, né? Emocionalmente difícil. Nós estamos trabalhando isso, né? Uhum. Trabalhando na terapia, eu imagino. Na terapia, e na cabeça das pacientes também. Bem complexo, assim. Ainda é muito difícil, mas estamos aos poucos com isso. Mas a conversão sempre foi boa em relação a isso. Então, o valor para as pacientes sempre foi um problema, claro, mas nunca foi o maior problema. Uhum. A grande questão para os colegas é que é difícil, né? Você convencer outros colegas de que dá para cobrar isso. Uhum. Né? Então, isso também é Porque vem aquele sacerdócio, né? demais, Vem. demais. Não, e vem a comparação com o que paga no convênio, né? Uhum. Sim, um parto normal, num Bradescão bom, um melhor convênio, assim, top, paga 2 pau no máximo. Você tem que ficar 4 semanas disponível para paciente. Isso pela disponibilidade. Isso por Você tudo, não está, porque, você assim, não está de plantão ali. Você está seguindo essa paciente. Exatamente. Pra mim, assim, eu tô de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando Eu tô vier, de sobreaviso. é seu. Eu só não estou assim quando eu tô de férias. Uhum. E... Impactei aqui. E como é que você faz pra
ter férias? Ou como que você faz quando você quer viajar? Então, os meus planejamentos de férias todos são realizados com 10 meses de antecedência. E aí ninguém tá grávida ainda. E aí, quando a paciente chega no consultório, na primeira consulta, e já é na época das minhas férias, ela já está ciente. Então, ela já chega e fala, olha, sua data provável é para as minhas férias. Você pode continuar comigo, vai ser um prazer. E quem vai te atender é a minha equipe. Quem vai ficar aqui disponível para as minhas pacientes. Mas, se você não quiser, eu entendo muito bem, você tem a oportunidade de começar o pré-natal com outro colega a qualquer momento. Nossa, muito legal. Muito responsável isso, né? Porque planejar férias com 10 meses de antecedência, pra gente... É meio loucura, né? Meio loucura. Então, essas férias de agora, as minhas próximas férias, vão ser as minhas maiores férias desde que eu abri o consultório. Né? Vou ficar 22 dias Achei fora. que ela falava, vou ficar 5 dias fora. As minhas últimas férias foram isso, 5 dias. Isso, né? E aí vão ser as maiores férias que eu vou tirar, 22 dias. Eu tô ansiosa. Mas tô com medo, não sei como vai ser. Não sei como vai ser. Não, mas você planejou. Desligar o celular 22 dias, cara. Mas você planejou e as pacientes estão avisadas. As pacientes todas estão avisadas, todas elas sabem. De todas as pacientes que começaram o pré-natal comigo, que são pra essa época... 3 foram embora, deixaram o pré-natal, não quiseram seguir nem com uma médica da equipe, nem comigo. E outras 6 ficaram. Então, eu tenho 6 partos para essa época de julho. E essas 6 pacientes sabem que provavelmente nascerão com a doutora Evelyn, que é a minha parceira. Entendi. Tenho certeza que também tem toda a estruturação do parto e tudo mais, né? A equipe roda lisa, né? Porque já tem bagagem, né? Exato, exatamente. E acho que isso já está talvez parcialmente resolvido e respondido, mas eu queria saber se teve alguma mudança nesse processo que você considera, cara, aqui quando eu implementei isso ou quando eu mudei isso, as coisas mudaram. Um divisor de águas que você conseguiu aplicar. Cara, eu tenho 2 divisores de águas muito importantes. Quando eu saí lá do coworking, para essa clínica do meu chefe, que tinha ultrassom. Então, foi o primeiro... Salto, né? Nossa, salto monstro, que foi quando eu comecei a viver só do consultório. Uhum. Então, eu larguei as outras agendas de ultrassom, larguei as outras coisas que eu fazia nessa transição. Alguns meses dessa transição, né? Então, foi muito, muito, muito relevante isso. Então, ter ultrassom no consultório foi uma coisa muito relevante. Aí, a segunda... virada de chave mesmo, assim, que também foi muito boa, foi quando eu fui pra clínica que eu tô hoje, né? Quando eu troquei de consultório mais uma vez. Que aí, o que eu mais percebi que foi a secretária. Já tinha falado, sabia que você ia dar essa resposta. Não, mas a pessoa... Exato. Que não tem muitos jeito. convidados falam Preciso sobre falar. isso. E é interessante porque... E não dá pra... Gente, eu acho que isso que... Vamos falar em todos os podcasts. Porque, cara, pra mim, tem que ser seu braço direito, esquerdo, a perna. Sim. A secretária tem que ser uma pessoa que você confia muito. Tá na nossa aula de boas-vindas do MCP, ali dos 10 erros mais comuns, que, cara, não ter alguém Não investir numa estruturado. boa secretária. Às vezes a pessoa tá muito no começo, faz sentido ela ser a própria secretária por algum tempo, mas assim que der, assim que rodar, coloque alguém que consiga Exato. oferecer velocidade, agilidade e fluidez nesse atendimento. Uhum. Com certeza. Qual é o seu grande diferencial hoje? Não sei. Acho que... Mas tem muitos. Não, eu acho que a disponibilidade. No meu serviço, sem de tudo. Da Gabi, qual que é o grande diferencial que me faz querer fazer meu parte com a Gabi? Eu acho que é isso, minha disponibilidade. Eu sou extremamente disponível. De um jeito que outros colegas profissionais falam, Gabriela, você é louca. Eu acho que é muito mais do que disponibilidade, sabia? Eu acho que paixão, né? Eu acho que... não é disponibilidade, porque eu brinco assim, eu sou muito boa de WhatsApp. Mas eu acho que o vínculo que você desperta talvez seja um diferencial maior, sabia? Porque a disponibilidade sim, com isso vínculo, sim, mas né? esse vínculo só acontece também tão pela intensamente, tão bem disponibilidade. feito, porque eu sou muito disponível. Verdade, tá bom, fui convencido. Não, mas assim, eu tô falando mais do tete-a-tete do consultório mesmo, de como... Isso é muito claro pra mim com o feedback que eu recebo das pacientes no pós-parto, no pós-jornada. Quando nasce, tudo acontece, sendo um bom ou um mau desfecho, porque eu sou médica, eu tenho maus desfechos, né? Então, assim, maus desfechos obstétricos são trágicos, são horrorosos. Mas eu tenho maus desfechos obstétricos.
mesmo nesse cenário, eu consigo enxergar o quanto eu pude entregar para a paciente. E se eu não tivesse entregado tanto a minha disponibilidade, essa presença, essa pessoa que ela sabe que ela pode contar, que não vai ficar sem resposta, que não vai ficar longe, que eu vou estar lá junto com ela, é o que eu acho que eu entrego de melhor, entendeu? Que você é uma parceira, que você tá junto Exato. e que você tá tão focada no bom resultado quanto ela que você está disponível para Exatamente. ela. Eu tenho Exatamente. certeza que você tá assim, pensando nas suas férias, daí do nada vem na sua mente, e como é que a Maria tá? Vou perguntar pra ela. E aí no outro dia você vai lá, e aí, como é que você tá? Daquela tipo dor. isso. Sim. Tenho certeza. Exato. Porque isso é muito diferente de a pessoa te procurar, mas você pensou nela e você mandou mais. E aí, como é que tá? Exatamente. Tudo certo? Tudo certo, então tá bom. E isso é uma coisa Até a próxima que consulta. é o meu atual gargalo, né? Então as coisas melhoraram, meu volume aumentou e tá sendo muito demandante. Quando eu tinha um volume menor, eu conseguia fazer isso e ir no cabeleireiro, ir na academia, fazer dieta, fazer... Sobrava-se tempo pra tudo. Com um volume maior, eu estou sentindo isso. Então, esse é o meu atual gargalo, né? É interessante Se porque... vocês forem me perguntar... E a próxima pergunta ia ser, qual é o seu principal desafio hoje? O que mais te desafia? Mas é interessante isso pro Falar pessoal não. pro pessoal que tá Falar não. assistindo perceber que não fica mais fácil, os desafios mudam, a gente cresce, a gente fica mais robusto, nós vamos tendo outros desafios. Então, no começo, o seu desafio é conseguir bancar o consultório. Uhum. Depois... Eu rezei por esse problema que eu tenho hoje. Muitas noites. Eu pedi muito. Acendi vela pra Santa Rita. Assim, muito, assim. Pra ter exatamente o problema que eu tenho hoje. Problema bom, né? É um problema bom. Mas é um problema desafiador. Porque é muito difícil você negar paciente. É muito difícil eu mandar minha secretária falar assim, ó, se vier paciente, não uma agenda. Mas a gente vai ficando mais cascudo, né? Uhum. A gente vai sofrendo menos, a gente vai ajustando, a gente vai adaptando. Não é que o problema ficou menor, né? É que a gente criou casca. Exato. Ficou diferente. Exato. Então, essa Então, o que mais te desafia hoje é isso? O que mais me desafia hoje é Falar isso. não. É poder falar não, conseguir falar não pra isso, porque eu não consigo... Dar um bom apoio pra esse paciente. Exato. Eu não consigo entregar menos, e aí o meu medo maior é estar entregando menos e não... Entende o que eu quero dizer? E o burnout bater na porta. Nossa, isso aí... E não tem um promotor, Eu tô aqui, ó, ele tá detrator, correndo né? aqui atrás de mim já. Né? Bem, estamos chegando nos minutos finais. Cara, tá muito difícil, eu não quero encerrar, cara. Mas, poxa... Eu falei pra aí, vocês vamos que eu ia conversar. falar muito. Eu tinha mais umas 5 perguntas que eu queria fazer, porque eu quero Então continuar. fala rápido, eu vou tentar responder Mas Vai eu ser vou- difícil pagar a disponibilidade dela, hein? Vamos- Melhor vamos- Eu vou tentar responder rápido. Vamos pra Duas reta palavras. final. Assim, ó. Qual que é a primeira impressão que você quer passar com o seu consultório? Segurança. E agora vem pra segunda, porque daí isso fica meio... Se você fosse resumir seu consultório em uma palavra, Cuidado. muito bom. E o que você diria pro médico especialista que tá começando agora? Não entre no convênio. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu tô muito feliz. Que eu acho que essa foi a minha maior... Se for pensar em alguma coisa que fez tudo dar certo desde o comecinho mesmo, foi isso. Nunca ter aceitado o convênio no consultório. Então, as minhas consultas, o meu pré-natal, minha consulta ginecológica, nunca atendi, em nenhum cenário eu atendi convênio. Então, foi começar desde esse iniciozinho, nunca tive um ambulatório, eu nunca fui concorrente de mim mesma. Muito bom. Nossa. Isso acontece com muita frequência, né? Felipe, eu acho que eu vou pedir Chega. pra gente ter 2 episódios por semana. Será que vão deixar? Porque tá muito boa essa conversa, A cara. gente não vai conseguir pagar a disponibilidade Pô, de ninguém cara, eu tô mais. muito... Gabi, cara, eu tô muito feliz. Eu volto. Mesmo. Não, com certeza você volta. Nem que eu tenha que ir lá buscar. Eu vou falar, segura esse bebê aí dentro, porque ela tá indo lá com a gente. Muito obrigado. Eu que mesmo, agradeço, De foi muito coração. Ó, Obrigado, pessoal, Gabi. seguinte, hein, Felipe, tem um negócio muito importante, que Diga. agora eu tô ficando calejado aqui, eu já aprendi. Gente, segue a gente no Spotify, clique em seguir, ativa a notificação, porque toda semana tem episódio, tem ali ó, 3 pontinhos, clique em 5 estrelinhas. Não deixa de dar 5 estrelas pra gente, pô, esse papo foi maravilhoso. A mulher fez escova pra vir aqui. Eu fiz Você tem escova. obrigação de dar 5 estrelas pra gente. E se você não segue a gente no Instagram,
meu consultório particular, meu.consultório.particular. Acompanha a gente lá. Gabi, você tem um perfil para o pessoal seguir? Eu tenho. @Gabi Depois Biava. Não tenho. Eu tenho um Tenho. LinkedIn só. @Gabi Biava. E eu nunca pus doutora, porque eu sou eu mesma lá e não só uma médica. Olha isso aí, só, gente, ela, muito isso além, ela né? ensaiou. Não é É possível. isso. E agora, ó, essa aqui é a do encerramento, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. Valeu.